Bem, pessoal, sejam bem-vindos ao Portal 3EVS, este que é o curso de SolidWorks Simulation CAI. Na aula de hoje, veremos a plotagem de gráficos e as suas propriedades. Na aula passada, fizemos um estudo rápido de um corpo que se comporta como uma mola. Aplicamos uma carga de 20 kg força e executamos a análise, obtendo dois gráficos. Um gráfico de tensão e um gráfico de deslocamento. Essas são as duas plotagens padrão para qualquer tipo de estudo que usa como algoritmo o algoritmo de vigas. Tudo bem? Bom, aonde ficam primeiramente os gráficos do nosso estudo? Eles ficam na pasta de resultados. Expandindo, apertando este botão de mais, nós temos uma lista dos gráficos gerados. Para alternar entre um gráfico e outro, basta dar 2 cliques no gráfico que nós queremos que seja exibido. Tá ok? Bom, vamos começar então com algumas definições. Tá? Vamos clicar com o botão direito em cima do gráfico de tensão e veja que nós temos aqui algumas opções nesse menu flutuante. Nós podemos ocultar o gráfico, tá? Veja que eu não tenho mais o gráfico na tela. Dando 2 cliques, ele volta a aparecer na tela. Eu posso editar a definição, aqui nós veremos as opções que nós temos com relação a esse gráfico. E eu posso animar a situação do estudo. Por exemplo, se eu apertar play aqui em animar, veja que na tela tem esse videozinho, tá, indicando o que acontece com o modelo quando a força é aplicada sobre ele. Veja que ele funciona como uma mola, tá? Eu posso salvar inclusive esse vídeo e enviar para o meu cliente, tá? Basta marcar a opção salvar como arquivo AVI, configurar as opções de vídeo, clicando em opções, tá? Podemos exibir o vídeo após a execução, e aqui nós temos o caminho onde o vídeo será salvo. Tudo bem? Veremos isso mais à frente, com um exemplo mais detalhado. Vou fechar aqui, clicando com o botão direito novamente em tensão, nós vamos entrar aqui em editar definição. Nos é aberto o Property Manager de plotagem de tensão. Nós temos 3 abas e cada aba tem as suas guias. Veremos o que é possível de ser feito em cada uma dessas guias, ok? Temos a opção da guia exibição. Na guia exibição, nós controlamos o que é exibido na tela. Por exemplo, aqui eu tenho a unidade do meu gráfico. Veja que eu tenho aqui Newton por metro quadrado. Eu posso mudar para PSI, quilograma-força por centímetro quadrado, por exemplo. Posso mudar para Newton por milímetro quadrado ou KSI. Como nós trabalhamos no sistema métrico, vamos mudar para KGF por centímetro quadrado. Tá? Aqui embaixo eu tenho opções de gráfico. Tá? Como nós fizemos um estudo axial, nós devemos mudar essa checkbox para a opção axial, tá? Que é o nosso gráfico do estudo que a gente fez no começo. Tá ok? Se nós marcarmos a opção renderizar o perfil da viga, o que torna o computador mais lento, o que vai acontecer? O contorno da nossa peça vai aparecer dentro do gráfico. Ele não vai aparecer aqui os elementos finitos, mas sim o corpo. Como esse é um perfil simples, eu vou marcar essa opção aqui para a gente entender o que está acontecendo. Tudo bem? Temos aqui a opção de forma deformada, onde nós podemos mexer no fator de escala da nossa deformação. Veja que aqui dentro da janelinha com o nome do estudo, eu tenho essa última linha aqui, que é a escala de distorção. Veja que esse modelo está escalado 32.000 vezes com relação à realidade. Tá?
Como que eu mudo essa escala? Eu posso deixar aqui em automático, o software define uma escala onde seja visível e interessante mostrar o resultado, ou eu posso usar a escala real, o meu gráfico vai ficar em escala 1 para 1, tá? E eu posso usar a opção definido pelo usuário. Eu posso escalar 1 para 2, 1 para 1, 1 para 5, 1 para 20, conforme a minha necessidade. Tudo bem? Vou deixar a opção automático marcado, certo? Vamos trocar então de aba, vamos para a aba opções de diagrama. A guia de propriedades, ela simplesmente nos permite colocar um nome no nosso gráfico, tá? E associar ele com uma vista. Tudo bem? Até hoje eu nunca vi utilidade para essa última caixa, porque nós temos outras formas de nomear o nosso gráfico, tá? E geralmente o gráfico e a vista já saem da maneira adequada. Isso aqui deve ter mais se você quiser criar algum tipo de visualização especial, tá? Opções de diagrama. Na aba opções de diagrama nós temos as opções de exibição, a posição, o formato e as opções de cores, tá? Em opções de exibição nós temos exibir detalhes de plotagem, exibir legenda. Temos exibir a anotação de mínimo e a anotação de máximo, ou seja, essas duas etiquetas nos mostram aonde está o mínimo e o máximo valor de tensão, já que estamos olhando para um gráfico de tensão. Tudo bem? Aqui nós temos o controle da barra de cores. Conforme eu mudo aqui de automático para definido, eu consigo mexer na cor do valor mínimo e do valor máximo. Como assim? Por exemplo, aqui eu tenho o ponto menos solicitado, ou seja, o ponto com tensão mínima. Eu posso definir que, por exemplo, quando o valor da minha tensão for, por exemplo, 600 mil, né? Eu quero que o meu desenho fique azul. Quando o valor chegar a 62, por exemplo, a 65 mil, eu quero que ele, 650 mil, desculpe, eu quero que ele fique vermelho, tá? Então, quando nós temos, por exemplo, um estudo onde nós temos um valor mínimo e um valor máximo aceitável, essa opção é uma opção interessante, porque ela nos permite ver o quanto que o modelo ficou dentro da determinada zona que nós consideramos. Se nesse estudo eu precisasse que o meu corpo ficasse entre 600 mil e 650 mil kgf por centímetro, essa que é a unidade, né? Isso, kgf por centímetro quadrado, exato. Se eu quisesse que o meu corpo ficasse dentro dessa situação, ele ficaria tranquilamente, já que aqui fica claro que todo deslocamento está em torno de 6.295 a 6.250. Aqui eu tenho meu valor mínimo e aqui eu tenho meu valor máximo. Tudo bem? Posições e formato. Nessa guia, nós vemos aonde nós vamos deixar o nosso gráfico, tá? E que tamanho ele vai ter. Por exemplo, aqui eu posso definir a porcentagem da tela onde ele vai ficar, tá vendo? Eu posso digitar o valor, eu posso simplesmente apertar a setinha para movê-lo na horizontal e o mesmo para a vertical, tá? Aqui eu tenho a opção de espessura do meu gráfico, se ele vai ser normal, se ele vai ser grosso ou se ele vai ser fino, tá? Um detalhe importante é a parte de numeração. Vou deixar o gráfico por aqui para ficar melhor para a gente entender. Por que a parte de notação? A parte de notação é como o valor é exibido na tela. Nós temos vários tipos de exibição. Atualmente nós estamos vendo um valor em potência de 10, notação científica. Dependendo do estudo, é uma notação estranha, ruim de se trabalhar. Nós podemos mudá-la clicando aqui na checkbox formato de número. Eu posso usar a opção flutuante, que ela me dá o valor redondo. Veja que eu tenho aqui 650 mil newtons por metro quadrado, tá? Que é a unidade atual do gráfico. Eu troquei aqui para quilograma-força, ela só vai alterar depois que eu confirmar o resultado. Tudo bem?
Então aqui na verdade era 600 mil e 650 mil newtons por metro quadrado. Tá? E posso usar a opção geral também. E aí fica a critério do usuário qual notação ele usa. Eu particularmente uso a flutuante, porque ela me expressa o valor em números inteiros, sem uso de potências. Tá? Mas é muito comum na engenharia usar a opção científica. Tudo bem? Vou deixar marcado flutuante. Aqui eu tenho a precisão, ou seja, o número de decimais do meu estudo. Conforme eu aumento, veja que o meu número de casas após a vírgula vai aumentando até um limite de 16 casas decimais. Tudo bem? Eu vou voltar para 3. E aqui eu tenho a opção de usar o separador de milhar. Eu posso deixar o valor assim, sem separador de milhar, ou marcando a checkbox eu ativo o separador de milhar. Ok? Próxima aba, configurações. Em configurações, nós temos algumas opções interessantes. Veja, por exemplo, nós temos a opção de demarcação, se ela é contínua ou discreta. O que seria contínuo ou discreto? Na notação, na marcação contínua, a nuance de cores, você não consegue perceber aonde uma cor termina e a outra começa. Você tem esse gradiente de cores, tudo misturado. Se nós usarmos a opção discreta, veja que as cores são separadas. Então eu consigo ter uma visão um pouco melhor da faixa de estudo, da faixa de solicitação do meu estudo, quando eu uso a opção discreta. Embora ela seja mais feia visualmente, ela mostra melhor em que ponto, em que zona está a deformação por tensão no nosso corpo, no nosso estudo. Tudo bem? Temos aqui também uma opção de limite. Até hoje eu nunca entendi para que serve essa opção de limite. Tá? Eu realmente não consegui notar nenhuma diferença aplicando ela. Tá? Mas se ela está aí, ela deve servir para alguma coisa. Eu acho que deu para perceber aqui. Se eu usar a opção de malha, ela me renderiza a malha dentro do gradiente. Se eu uso a opção de modelo, ela me renderiza o modelo dentro do gradiente. Se eu usar nenhuma, ela não me renderiza nada dentro do gradiente. Interessante. Opção de edição de cor, eu posso mudar a cor da separação. Muito interessante. Esse recurso não estava presente no Simulation 2013, é um recurso novo. Eu nem sabia que existia esse recurso, pessoal. Vamos prosseguindo. Opções de plotagem deformada. Nós podemos fazer algumas coisas interessantes com essa opção de plotagem deformada. Tá? A primeira delas é sobrepor o modelo na forma deformada. Ou seja, nós podemos colocar a peça original e comparar ela com a deformação que houve. Isso é interessante quando nós usamos a opção de escala 1:1 no nosso diagrama. Que aí nós temos o modelo solicitado e temos então a peça original colocada em cima. Eu vou marcar a checkbox de sobrepor o modelo na forma deformada. Tá? Eu quero que o meu modelo seja translúcido nas cores da peça ou com uma cor só. Eu vou deixar nas cores da peça mesmo. Tá? E aqui eu consigo mexer no grau de transparência do meu modelo. Tá? Então, quanto mais próximo de 0, mais transparente, ou menos transparente. Quanto mais próximo de 100, menos transparente. Ok? Eu vou deixar aqui em 0,4. Se eu marcar a checkbox exibir direções da viga, vai me aparecer os eixos X, Y e Z da viga. Tá? Eu vou desmarcar e vou clicar em OK. Veja que o nosso gráfico é atualizado. Tá? E nós temos agora o tipo de plotagem axial em kg/força por centímetro quadrado. E temos o nosso gráfico conforme a nossa definição. Como eu supus que nosso modelo poderia variar entre 600 mil e 650 mil
kg força por centímetro quadrado de tensão